Boa noite. Boa noite. Chegou o grande dia do nosso lançamento do Catholic Cards, aniversário da Catholic Kids de 2 anos. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou colocar aqui o nome da live. Boa noite, pessoal. Vamos todo mundo entrando. Isso. Pronto. Muito bem, muito bem. Quem tá entrando já vai clicando aí no aviãozinho, já vai encaminhando essa live para outras pessoas também virem para cá. E vamos entrando. Então, antes de eu começar a falar já propriamente do jogo, né, que é o que todo mundo quer saber, o Cards, ele já tá aqui, ó, bem lindinho. No final eu vou falar todos os detalhes dele. Eu queria começar falando um pouquinho para vocês da nossa história, né, de como que tudo isso começou, de como e de porquê, né, que a Catholic Kids surgiu, que a Catholic Kids nasceu esse desejo no nosso coração. Então eu queria começar dizendo que nada é por acaso, né? Absolutamente nada é por acaso. Todas as coisas têm um propósito, né? Se eu tô aqui agora falando com vocês, cada pessoa que tá entrando é por alguma razão. E assim, tudo o que acontece, né? Tudo que Deus permite, exceto o pecado, Deus quer, né? Então, tudo que Deus permite, Ele quer. E essa semana me perguntaram na caixinha de perguntas se a gravidez, se essa nossa gravidez agora, né, que eu tô com 13 semanas, se ela foi planejada. E aí eu pensei assim, o que eu ia responder? E eu falei, claro que foi planejada, né? Foi planejada por Deus. Toda gravidez é planejada por Deus. E por que eu tô falando isso, né? Porque assim, a gente vê a vida, né, a nossa história, como uma linha do tempo, né? A gente nasce, aí a gente cresce. Então a gente vê assim uma sucessão de acontecimentos. Mas Deus, ele vê assim, né, como se fosse um ponto, né? Para Deus não tem ontem, para Deus é tudo hoje. Então desde toda a eternidade, Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Meu Deus, onde é que ela vai chegar, né? Isso eu quero dizer que assim, a minha vida, a tua vida, foi querida por Deus desde sempre. Desde sempre Ele queria a minha vida. E desde sempre Ele queria a vida dos meus filhos. Ele já sabia, quando me criou, quantos filhos Ele ia me dar, né? Então assim, cada vida, cada filho é querido por Deus. E mesmo aqueles filhos, né, que talvez a gente evite, que a gente adie, aquela vida era querida por Deus. E quando Deus nos confia um filho, Ele nos confia também uma grande responsabilidade. Quando Deus nos confia um filho, Ele nos confia uma alma eterna, né? Ele nos empresta, na verdade. Esses dias eu vi alguém falando, né? A gente é como se fosse babá de Deus, né? A gente cuida dos filhos de Deus e depois devolve para Ele, né? Essa é a nossa missão, devolver esses filhos para Ele. E é uma responsabilidade tão grande, mas assim, não é um fardo, né? É uma grande graça. Essa graça de formar almas para Deus, né? Essa nossa missão de pai, de mãe, de formar almas para Deus. Dom Bosco dizia uma coisa que é um pouco assustadora, mas ele falava assim, que os lugares mais profundos do inferno estão reservados para as mães ruins e para os maus sacerdotes. Mas ele dizia também que os lugares mais altos dos céus estão reservados para as boas mães e para os sacerdotes fiéis, porque eles são os responsáveis pela formação, pela salvação das almas. Então olha o tamanho da nossa responsabilidade. Às vezes a gente não se dá conta, assim, que se os nossos filhos não forem santos,
Se os nossos filhos não forem pessoas dignas de ir para o céu, nós seremos cobrados, né? Mas e agora, né? Como que se faz isso? Como que se forma uma alma para Deus? Que coisa grande, né? Como que a gente faz para criar os nossos filhos, não como se fossem robozinhos, né, que obedecem à nossa vontade, mas que saibam, que consigam livremente escolher e amar o bem, rejeitar o mal. Como que a gente faz isso? E foi mais ou menos a partir dessa angústia que a Catholic Kids nasceu, né? Em 2015, no ano do meu casamento, eu e meu marido, a gente também ganhou um presente muito grande. A nossa afilhada, Catarina, né? Que ela é filha do Pedro e da Larissa Cabral. Muita gente conhece ela aqui do Instagram, ela é psicóloga. E eu lembro que quando a gente foi convidado para ser padrinho, né? Foi a primeira vez que eu tive essa sensação, essa responsabilidade. Meu Deus, né? Nós somos pais espirituais de uma criança, de uma vida, né? Como que a gente vai fazer para criar essa criança, para formar essa alma para Deus? E aí eu lembro que nas ocasiões especiais, nas datas comemorativas, eu procurava, assim, sempre alguma coisa mais católica, mais religiosa para dar de presente, e era muito difícil de encontrar, né? Até os protestantes, eles estão, assim, anos-luz na nossa frente em relação a produtos infantis. E mesmo os protestantes, e mesmo alguma coisa católica que eu encontrava, não me entendam mal, mas assim, não tinha um cuidado com design, com aparência, sabe? Não parecia os brinquedos lá da Estrela, os brinquedos da Disney, né? Com cores, com um design cuidadoso, né? Uma aparência que realmente atraia as crianças, né? Eram sempre coisas assim, muito breguinhas, muito... enfim... E com o tempo eu fui sentindo que Deus colocava essa vontade no meu coração, sabe? De fazer alguma coisa nesse sentido. Eu fui catequista por 4, 5 anos de crisma e eu também não encontrava material para trabalhar com os crismandos, né? Eram sempre coisas assim muito antiquadas, muito... E assim, a nossa doutrina ela é tão rica, ela é tão linda, profunda... E eu vi assim, nem o livro da Crisma eu consegui usar, porque era uma coisa muito rasa, muito boba, muito chata. Muito chata. E assim, ninguém se sente atraído por isso, né? Ninguém se sente atraído por uma coisa chata. A gente participou por mais de 10, 15 anos do movimento de Emaús, e lá assim a gente viu uma coisa muito triste acontecer. Casais que a gente admirava, casais mais velhos que a gente, com famílias estruturadas, famílias bonitas, mas o casal lá, às vezes ministro da Eucaristia, um casal que pregava em retiro, e aí tu ia ver os filhos, não eram católicos, ou eram católicos não praticantes, nem a missa iam, não frequentavam um grupo, e aí a gente se perguntava, né, onde foi que eles erraram, né, nessa criação? Por que esses jovens não estão lá junto com os pais, né, não estão seguindo o mesmo caminho, não estão amando o mesmo Deus? E isso ia nos inquietando, né? Eu sinto assim uma grande missão, um grande chamado para falar de Deus. Eu já falei isso umas vezes pro meu marido, assim, amor, eu acho que Deus tem uma coisa grande, assim, tem uma missão grande. Ele diz assim, para de ser vaidosa, todo mundo acha isso, todo mundo acha que tem uma missão grande. Mas eu realmente sinto isso, assim, sabe? E é uma necessidade, assim, sabe? De levar para os outros um tesouro que eu recebi, né? Eu fui... eu não contava com isso. Eu me converti aos 13 anos, fui batizada, né? E desde então, assim, eu vejo como Deus fez em mim maravilhas. Eu posso cantar isso, assim, sabe? O Senhor fez em mim maravilhas. E como eu queria, como eu quero, e eu acho que todo mundo que tá aqui me assistindo também tem esse desejo, sabe? De levar isso, assim, de mostrar, olha, existe um caminho certo de felicidade, sabe? Um caminho que tem cruz, que tem dificuldade, mas que é um caminho certo de felicidade, né? Para um encontro permanente com o Pai, né? Na eternidade. Agora em setembro, o mês da Bíblia, né? Tem uma paróquia aqui da nossa cidade de Florianópolis que tá fazendo um sorteio de uma Bíblia especial. E para se inscrever tem que mandar
um versículo bíblico, algum versículo bíblico que toque, né? E eu fiquei pensando qual é esse versículo bíblico que me toca. E sempre me vem à cabeça um versículo que é do livro de Jeremias, que fala assim: Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Né? É assim que eu me sinto, seduzida por Deus. Né? Eu sinto que eu fui seduzida por Deus. E aí eu fico me perguntando como que eu vou fazer as minhas filhas se deixarem seduzir por Deus e não pelo mundo, né? O mundo é tão mais sedutor, aparentemente. Então, assim, que grande missão é essa, né? De abrir os corações dos nossos filhos para que eles sejam seduzidos por Deus. Em maio de 2017, nasceu então a nossa primogênita, né, a Maria Cláudia, que vocês acompanham aí pelos stories, até pelo feed. Ela é uma menina super inteligente e ali ainda caiu ainda mais a responsabilidade sobre nós, assim. Agora a gente tinha na nossa casa a responsabilidade total de apresentar Deus para um ser humano, né? Esse ser humano dependia inteiramente de nós para conhecer e amar a Deus. E essa necessidade assim de fazer alguma coisa diferente, de fazer algo de novo, crescia. Aí quando ela tinha 9 meses, a gente, enfim, né, pelas nossas circunstâncias, colocamos ela numa escola católica muito boa, assim, a única escola aqui da nossa cidade realmente católica. Ela ficou só 3 meses na escola, porque ela ficou muito doente. Mas na Páscoa, a escola mandou para casa um Jesusinho de almofada, um Jesus ressuscitado. E assim, eu lembro que na mesma época eu tinha rodado a cidade, eu tinha procurado muito algum presente católico, né, para dar para Catarina, para minha afilhada e para Maria, e eu não encontrava nem livro de história da Páscoa que fosse legal, assim, que fosse interessante para elas. E aí veio aquele Jesusinho, Jesus ressuscitado de almofada, e eu falei, meu Deus, aqui tá, né? É isso que a gente precisa fazer. As coisas sagradas, as coisas santas têm que estar ao alcance das mãos das crianças. E aí ali começou a crescer ainda mais, né? Deus quando ele põe um desejo no coração, pra gente ter certeza que esse desejo vem de Deus, a gente tem que esperar essas confirmações, né? E ele vai confirmando, vai mostrando. E aí eu comecei a pesquisar, a olhar, né, sites e procurar, assim, em todos os lugares do mundo, assim, o que havia de produtos católicos infantis. E os Estados Unidos, eles estão, assim, na nossa frente em tudo, né? E eles têm lá muitas marcas católicas boas, assim, bonitas, com design bonito, coisas de qualidade, assim. E aí ali a gente começou a ter algumas ideias. E foi nesse momento que eu encontrei um kit missa num site americano. Lá existe concorrência para kit missa, assim, tem vários tipos diferentes, de materiais diferentes. E aí eu pensei, meu Deus, é tão óbvio que esse produto precisa existir. É tão óbvio que ele precisa existir, né? É trazer a missa, a sacralidade da missa aqui para as nossas mãos, para ensinar para a criança, porque lá durante a missa a gente não tem como ficar explicando, padre, espera um pouquinho que eu tenho que explicar aqui o que é transubstanciação, não dá para fazer assim, né? Mas ali com aqueles elementos concretos, e a gente recebe todo dia, né, vídeos e fotos dos meninos com estola, celebrando a missa, sabe? E fazendo assim uma coisa que é um mistério da nossa fé, né? Trazendo isso ali para a linguagem deles, que é a brincadeira. Né? Isso não desacraliza a missa, isso não tira a sacralidade da Eucaristia, mas faz com que a criança consiga conceber de uma forma mais concreta o que vai acontecendo ali. E aí, né, nesse início, a gente começou a tentar, então, como que a gente vai fazer para produzir esse kit missa? E procura fornecedor, e um dá certo, outro dá errado. E aí, então, dia 23 de setembro de 2018, a gente lançou a Catholic Kids, né, há exatamente 2 anos atrás. Logo depois lançamos o kit missa, aproveitamos o dia de São Padre Pio, né? A gente não é bobo nem nada, escolhemos um forte intercessor, né? Pela nossa marca, pelo nosso trabalho. E assim, no começo é tudo muito difícil, né? Pra quem já empreendeu, assim, dá vontade de desistir 1000 vezes, né? Mas a gente foi vendo, assim, que os produtos impactavam as famílias, né?
As pessoas mandam vários depoimentos, assim, que, nossa, que enchem o nosso coração, assim, de ver como esse apostolado, ele funciona, né? Ele vai além, assim. E se a gente quer, né? Esse é o foco aqui, né? Antes de eu falar das cartas propriamente, se a gente quer que os nossos filhos amem a Deus, que eles aspirem às coisas do alto, a gente precisa apresentar isso para eles, né? Ninguém ama o que não conhece. Então, assim, se a referência do meu filho é super-herói e princesa da Disney, esses vão ser os heróis, né? Esses vão ser os ídolos dos meus filhos. E assim, eu tô falando isso, eu não vejo nenhum problema em super-herói, nenhum problema em princesa. A Maria tem um monte de vestido de princesa, mas assim, eles têm que saber que isso não é real. Isso não é real, o super-herói não é de verdade, a princesa não é de verdade. De verdade é Santa Teresinha do Menino Jesus, ó, vem aqui ver a história dela. Ela é de verdade, né? Olha só as virtudes de Santa Teresinha. Olha só como ela era, como ela superou esse vício, né? Olha essa outra história aqui de São Padre Pio, né? Tem santos crianças, né? Pra gente trazer pra linguagem da criança. Olha São Tarcísio, São Domingos Sávio. Então, assim, se a gente quer que os nossos filhos amem as coisas de Deus, a gente tem que apresentar isso de uma forma legal, de uma forma na linguagem da criança, né? Não adianta a gente pegar o catecismo e querer enfiar numa criança de 3 anos. Não é assim que a criança aprende pela brincadeira, né? Ela aprende desse jeito. Então, assim, não dá pra reclamar, ai, meu filho joga videogame o dia inteiro e não quer ir na missa e... Você deu o videogame, você deixou ele jogar, né? Quantas horas você gastou ensinando vida de santo? Então, assim, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, né? Não dá pra botar a culpa na criança, que ela não quer, que ela não gosta. Se ela não quer, ela não gosta, tem uma coisa errada nesse ensinamento, porque o homem, todo homem, ele nasce com uma sede de transcendência. Ele quer saber de onde ele veio, ele quer entender as coisas, ele quer saber pra onde ele vai. Mesmo crianças pequenas. E assim, ó, eu comecei a estudar há pouco tempo mais sobre a catequese do Bom Pastor, e ele traz essa questão assim do concreto e de como as crianças até 6 anos têm mais facilidade de assimilar as verdades transcendentes, de entender que Jesus está ali na Eucaristia, de entender as coisas sagradas. Se ela ouvir falar disso, se ela for ensinada antes dos 7 anos, vai ser mais fácil que ela assimile isso como uma verdade. Porque depois dos 7 anos, com a idade da razão, para a criança já não é tão fácil entender, ela já está mais questionadora. Então, assim, falar de Eucaristia pela primeira vez para uma criança de 10 anos, talvez já seja muito mais difícil, né? Que ela entenda aquilo, que ela queira aquilo, que ela aceite essa verdade. Então, depois dessa longa introdução, quero trazer para vocês um mega instrumento de evangelização, né? Muita gente pedia assim que a gente fizesse algum produto que fosse para crianças mais velhas também, para jovens, para adolescentes, né? A maioria dos nossos produtos ele é mais voltado para crianças mesmo. E aí, desde o começo do ano, a gente tá criando e recriando esse jogo, né? São meses mesmo de trabalho, de pesquisa, de criação, né? Eu tenho aqui que agradecer a minha designer, que é a Stephanie. Ela teve um cuidado muito especial com cada detalhe, e aí muda isso, muda aquilo, e aí foi nascendo esse jogo. Então tá, finalmente chegamos nele, né? Já falei, são meses de trabalho, né? A gente teve que estudar bastante, porque como eu vou mostrar pra vocês, cada carta, ela faz, na verdade, um resumo da vida do santo, né? Então, acho que a imagem vai ficar ao contrário, né? Mas aqui dá pra ter uma noçãozinha, ó. São 100 cartas, 80 cartas são de santos, tá? Então, esse aqui, ó, São Francisco Marto. Aqui vem o século que ele nasceu, ó, o século que ele nasceu, o país, que é Portugal. Aqui, no caso, o símbolo do estado de vida, que ele era leigo, né, uma criança. Aqui vem a ordem religiosa, no caso ele não tem. E aqui o século que ele faleceu.
E aqui vem os poderes especiais, digamos assim, as características especiais de cada santo. Aqui ele teve visões, né? E teve a aparição de Nossa Senhora. A cor da carta é sempre relacionada ao mês da festa litúrgica desse santo. Aqui no caso é abril, né? Essa cor de verde é abril. Então isso é legal também porque, embora seja um jogo e ele é adequado para crianças a partir de 7 anos, ou crianças alfabetizadas, mas assim, ele é um jogo adulto, né? Ele deve ser jogado por adultos. Eu e meu marido já jogamos aqui, a gente adorou. Pode ser jogado em grupo de jovens, crisma, pode ser jogado até em retiro, pode ter um momento para jogar o Catholic Cards, né? Então, assim, ele é para um público acima de 7 anos, digamos assim, mas ele abrange várias idades. E ele é um elemento muito bom de catequese. Então, assim, só pelas cores das cartas, ele já é quase um calendário litúrgico. Né? Eu que adoro fazer festinha litúrgica e tal. Nossa, por aqui a gente ia seguir, ó, quais são os santos de abril, aí separa todos os santos de abril, né? Quais são os apóstolos, separa os apóstolos. Quais são os santos do país tal, vamos separar só os santos italianos, né? Isso aqui dá para usar até para estudar as bandeiras, né? As ordens religiosas. Deixa eu ver o que mais aqui, ó, São Tomás de Aquino também, ó, aqui tem um símbolo de doutor da igreja, da ordem. Deixa eu ver mais algum aqui legal que eu posso mostrar pra vocês. Ó, São Domingos Sávio, né? História muito legal dele. Aqui o Marcelinho Câmara, que é um jovem aqui de Florianópolis, que participava do movimento de Emaús, que eu participei. Era supernumerário do Opus Dei. Ó, aqui tá o símbolo de servo de Deus. A gente tem alguns servos de Deus e alguns beatos também, além de santos, né? A gente tem as cartas... Aqui, ó, da Sagrada Família, que são 4, que são os coringas do jogo, né? Ó. E tem as cartas especiais, que eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, eu só vou explicar bem rapidinho como que funciona o jogo, tá? O pessoal tava ansioso pra saber a regra do jogo. A regra do jogo é o seguinte, cada jogador ganha 5 cartas de santos e mais uma carta especial, tá? É bem simples. Nessas 5 cartas vão ter aqui todos os símbolos, né? E aí a gente vai virar uma carta na mesa, que vai ser o santo de referência, digamos que seja esse. Então, das minhas 5 cartas que eu tenho na mão, eu tenho 5 cartas aqui, eu tenho que em cada carta ter um símbolo desse aqui. Então eu vou trocar, né? Cada jogada eu compro uma, jogo fora, compro uma, jogo fora, até que eu consiga ter em cada carta um símbolo diferente desse santo. Então eu vou ter que formar esse santo aqui nas minhas 5 cartas. Quem conseguir fazer isso primeiro, bate o jogo, e aí tem a questão da pontuação, que vem aqui tudo no manual. Certo? Tá dando pra entender? Deixa eu ver se alguém tá comentando aqui. Ai, meu Deus, não desceu. Deixa eu ver. Vocês podem ir colocando perguntas, tá? Agora eu já posso responder as perguntas. Meu Deus, nem sei o que eu fiz aqui. Tá, enfim. E aí, pra deixar o jogo mais dinâmico, assim, tem as cartas especiais. São várias cartas, ó. Todas as cartas especiais, elas são baseadas em passagens bíblicas. Então, assim, vão tornando o jogo mais interessante e mais... ele favorece também o aprendizado, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a carta dos 10 mandamentos e a carta das 10 pragas do Egito. Então, assim, cada pessoa recebe uma carta especial, né? E ela, pra poder bater, ela tem que jogar a carta especial dela antes de bater. Então, quando eu jogo a carta dos 10 mandamentos, eu jogo ela, e a próxima pessoa tem que dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a próxima tem que dizer não usar seu santo nome em vão. A terceira tem que dizer guardar domingos e festas de guarda. E assim vai. Cada um tem que falar um dos 10 mandamentos em ordem. Quando alguém errar, a última pessoa a ter acertado o mandamento na ordem correta ganha o direito de jogar 2 vezes na sua vez, né? E as 10 pragas do Egito também é assim. Então eu jogo, a próxima pessoa tem que dizer gafanhotos, a outra tem que dizer o dia virou noite, a outra tem que dizer a água virou sangue, e aí vai. A primeira pessoa a errar perde a sua vez de jogar. Aí vamos ver, ó. Ai, tem um monte aqui, eu não sei nem se eu vou falar de todas, né?
Mas isso tudo vem no manual, tá? Tem o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele mudou de vida. Então, quando joga a carta do filho pródigo, o jogo muda de rumo. Se ele tá indo pra direita, em sentido horário, ele volta em sentido anti-horário, né? É igual como se fosse um Uno, assim, né? As bodas de Canaã, que Jesus transformou vinho em água. Então, com essa carta aqui, a gente consegue transformar o santo de referência. Lembra que todo mundo está juntando as suas cartas para fechar com o santo de referência? Se alguém joga bodas de Canaã, tira aquele santo e coloca outro. Então, para algumas pessoas pode ser bom, para outras pode ser ruim. Jonas e a baleia, né? Jonas foi engolido, ficou 3 dias no estômago da baleia. Então, quando joga essa carta, a próxima pessoa fica sem jogar, né? Que ela vai ficar lá no estômago da baleia. Zacarias, eu adoro essa carta. Quando joga a carta de Zacarias, jogou a carta, todo mundo tem que ficar em silêncio, né? Porque Zacarias, ele foi castigado pelo anjo, né? Teve que ficar sem falar. Então, quando joga a carta de Zacarias, todo mundo fica em silêncio. Carta de Santa Ana e São Joaquim, né? Os avós de Jesus, como bons avós, eles gostam de dar um mimo. Então, quando eu jogo essa carta, eu posso jogar 2 vezes, eu ganho direito de jogar 2 vezes. Jó, que vocês lembram que ele perdeu tudo, né? E continuou paciente, confiante no Senhor. Então, quando joga essa carta, a próxima pessoa perde todas as cartas e tem que pegar novas cartas e se manter paciente. Tem os Reis Magos, né? Quando joga a carta dos Reis Magos, pode escolher uma pessoa para ganhar mais uma carta especial. Então, é um presente. Tem a carta Milagre da Multiplicação, que quando joga essa carta, tem o direito de colocar mais um santo de referência. Então, tinha um santo de referência, né? Que eu tava fazendo aqui os meus matches, digamos assim. Se eu jogo essa carta, a gente coloca mais um santo de referência e aí eu posso fazer match com qualquer um dos dois. E Adão e Eva, né, que eles foram castigados e a desobediência dele recaiu sobre todos nós. Então, quando joga Adão e Eva, pode escolher alguém para perder a sua carta especial. E aí tem a carta aqui que eu agora não tô achando, mas tem a carta do Anjo da Guarda e a carta dos 3 arcanjos. A carta do Anjo da Guarda, ele protege contra por exemplo, quanto a carta da Jonas a Baleia, que te faz pular uma vez, se tu tem essa, tu se defende com teu anjo da guarda, né? Então, assim, tudo isso, eu não sei se alguém já me mandou perguntas aqui, deixa eu ver. Tá. E aí, pra ninguém ficar desesperado, esse aqui é o manual, tá? Vem o manual de instruções. Ele é bem explicadinho, ó. Ele vem aqui, ó, com a carta e aí explica, né, o que é cada carta, né, cada símbolo. Depois ele vem aqui com todos, ó, os 4 estados de vida, todas as ordens religiosas explicadinhas, o nome, as características especiais. Ninguém vai ficar perdido aqui, ó. Então, pelas cartas a gente já tem um resumo da vida do santo, né? Aí aqui tem o manual mesmo, né, de instruções, como que se prepara o jogo, o objetivo do jogo. Aqui, ó, as 5 cartas, né, que tem que fazer os matches. Ó, como jogar, a pontuação, e aqui vem a explicação também das cartas especiais. Tá bom? Eu não sei quanto tempo que eu tô aqui, se eu ainda tenho bastante tempo. Ih, tem bastante tempo. Vamos ver quais são as perguntas. Gente, quanta inspiração. Tudo tá escrito no manual e é muito fácil, assim, a gente... na verdade, assim, a gente inventou, né, essas regras e a gente testou elas, né? Uma vez a gente achava que tava fácil demais, depois a gente achou que aí agora, né, que o jogo tava dinâmico, digamos assim, tava dando pra jogar, tava legal. As cartas especiais deixam o jogo, assim, mais com reviravoltas e dá também uma certa estratégia, porque o jogo ele é bem de sorte, né? De pescar a carta certa, na hora certa, ou de vir com uma mão boa. Mas com essas cartas especiais ele fica mais estratégico. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo escrito no manual. Assim, ó, foi bem difícil pra gente, né? Chegar na lista dos 80 santos. Muito pouco, ficaram muitos santos importantes de fora. Mas a gente já tem aí planos para uma versão de expansão, né? Então, assim, quem tem aí algum santo de devoção
que ficou de fora, manda pra gente, né? A gente já tá com uma lista pra fazer uma versão de expansão em breve. Quem ganha o jogo? Ganha o jogo quem consegue com as suas 5 cartas. Ó, eu tô com as minhas 5 cartas na mão. E esse aqui é o santo de referência. Então, por exemplo, digamos que aqui o Marcelinho é o santo de referência. Numa carta eu tenho que ter o símbolo de servo de Deus. Noutra carta eu tenho que ter um santo brasileiro. Noutra carta eu tenho que ter um leigo. Noutra carta eu tenho que ter alguém que seja do Opus Dei. Tem alguém que tem que ser nascido no século XX, ou que tenha morrido no século XXI. Então eu tenho que juntar 5 características, uma em cada carta, entenderam? É isso. E aí essa pessoa ganha, né, a pontuação. A gente tem mais explicadinho aqui no manual, né, como que funciona a pontuação. A pessoa que ganha 80 pontos, as outras ganham quantos matches tinham, né? Se eu tinha já 3 matches, eu ganho 30. Então é mais ou menos isso. Já quero isso aí. Mas qual a recomendação de faixa etária? A nossa recomendação é 7 anos, né? Que é mais ou menos a idade que a criança já está alfabetizada. Mas o necessário é que a criança esteja alfabetizada, né? Que ela consiga ler aqui o nome do santo, que ela consiga identificar os símbolos, né? Que ela tenha essa capacidade de memorização, mais ou menos com o tempo. É bem intuitivo, assim, sabe? As imagens aqui, os símbolos, a Stephanie teve o maior cuidado, assim, de fazer símbolos, por exemplo, São Sebastião, ele era soldado, então tem um escudo, uma espada, né? Então, assim, com o tempo a gente vai se assimilando aquilo e vai tornando as características do santo uma coisa, assim, muito, muito real, né? Muito acessível. Então, agora chegou a hora, você podia mostrar mais algumas cartas? Posso. Ui! Caindo tudo aqui, gente. Muita carta, são 100 cartas, né? Ó, temos aqui Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório, São Domingos Gusmão, Santo Inácio de Loyola. Ah, essa foto aqui é tão linda, Santa Maria Madalena. Aí aqui, São Tarcísio, Santo Antônio de Pádua, São Felipe Neri. Muita gente me pede almofadinha de São Felipe Neri, eu acho que a gente vai ter que fazer, tem muita gente devota, né, de São Felipe Neri. Santa Joana d'Arc é uma das santas preferidas da Maria Cláudia, uma santa guerreira, né? Maria Cláudia colérica, ela gosta de santos que combatem o mal. Isso que é legal, né? Quando os nossos filhos vão vendo assim, vão se identificando com a personalidade do santo. Ó, Santa Clara de Assis. Tem Santa Jacinta Marto, tem Santa Jacinta e São Francisco Marto. Santa Helena. Santa Filomena, sim. Tem Santa Terezinha. Tem Santa Teresa d'Ávila. Tem a carta de São Luís Martin e Santa Zélia, né? Uma carta para os dois, que eles inclusive foram canonizados juntos, né? Tem São Maximiliano Kolbe, que tem uma história maravilhosa, né? Um mártir, né? Que foi morto no campo de concentração, né? Deu a vida por um pai de família. Santa Dulce, brasileira. Isso aí. Então tá, gente, assim, ó, temos aí 80 cartas, ó, esse aqui também, ó, Santa Teresa d'Ávila, a Beata Chiara Lucci, do Movimento Focolares, tem São João Paulo II, Santa Benedita da Cruz não tem. Ó, o Beato Carlos Acuti, a gente já colocou ele como beato, mas a beatificação dele agora é dia 10 de outubro. Santa Faustina, maravilhosa, polonesa, São Francisco Xavier. Enfim, gente, vocês vão ter que comprar o jogo para ver todas as outras, ó, Santa Catarina Laboré, né, que teve a aparição de Nossa Senhora. Ah, os meninos amam São Maximiliano Kolbe, a história dele é maravilhosa, né? Ó, São Frei Galvão, Santa Luzia, tem bastante gente com devoção, né, Santa Luzia. Então tá, ó, vamos lá. Já tô olhando aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. Pessoal,
foram meses de pesquisa, de dedicação, né? Meu e da Stephanie, meu braço direito, a gente tava vendo que ela tá trabalhando comigo há 1 ano e a gente é melhores amigas que não se conhecem pessoalmente, né? Porque a gente não vive na mesma cidade, mas a gente se fala todo dia. Então, assim, a gente criou esse vínculo, né? E ela trabalhou suado nesse projeto, assim, a gente... É um filho mesmo que nasce, assim. Então, queria dizer que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, tá? O design tá, assim, lindo de morrer, né? Assim, não, a gente não queria deixar com com um aspecto antiquado, assim, a gente queria deixar mesmo com uma cara moderna, que fosse atrativa, que pudesse passar por um jogo normal de baralho, né? A caixa é linda também, ó. Aí as caixas ficam assim, as cartas ficam metade, ó. Aí aqui na caixa vem escrito assim: são homens e mulheres de diferentes épocas, idades e lugares, com uma só fé e uma só sede, santidade, né? Então é isso, é sede de santidade. E o nosso design para a maioria das coisas, é assim, ó, o céu chegou, né? Então, assim, a gente até combinou, né, que em inglês ficaria mais legal se fosse, tipo, céu numa caixa, né, heaven in the box. Mas em português fica meio esquisito. Tá, nem sei porque eu falei isso. Gente, são 100 cartas, tá? Com design próprio. É um jogo totalmente diferenciado, é um tesouro mesmo para evangelização. Estamos colocando no site agora, logo. Daqui a pouquinho já vai estar disponível no site. Queríamos fazer um valor acessível, um valor que não fosse absurdo realmente, que as pessoas pudessem comprar, mas também que pagasse o que custa, né? Porque realmente foi bastante tempo de trabalho e de dedicação. As cartas também, a produção delas, né? A gente não consegue ainda produzir quantidades muito grandes, mas... deixa eu ver... Tem mais alguma pergunta que eu já vou falar o preço e já vou finalizar para vocês irem lá pro site comprar tudo. Mais alguma pergunta? Ah, peraí que tem uma pergunta aqui. Ah, não é. Tá lindo. Deus abençoe. Então tá bom, gente. Ó, nós vamos lançar agora com um preço promocional de hoje, dia 23, até dia 30 de setembro. Tá? A gente vai abrir agora o carrinho do dia 23 até 30 de setembro à meia-noite, por um preço promocional. Depois disso, né, dia 1º de outubro, o preço vai aumentar. E além disso, para quem quer garantir ainda para o Dia das Crianças, eu indico, a gente está colocando ali 5 dias para postagem, né? A gente vai começar a postar os primeiros a serem comprados vão ser postados a partir de segunda-feira. Então, assim, à medida que as pessoas forem comprando, vai um dia para frente, terça, quarta, né? Quem comprar amanhã, sexta, já vai ser postado na quarta, quinta. Então, assim, para garantir que vai chegar a tempo e que vai ter no estoque, eu sugiro que vocês corram para o site agora e garantam por um preço ridículo, assim, pelo que vale, de R$ 39,90. R$ 39,90 é um preço promocional que vai durar só essa primeira semana. Depois a gente vai aumentar o preço e, assim, se tivermos estoque, né, até lá. Então, assim, eu vou finalizar aqui a live. O produto, o Catholic Cards, já está no site, tá? Tem um banner, quando entrar no site, tem um banner escrito Catholic Cards. Pode clicar lá. Se der algum problema no site, pesquisem ali na tarja de pesquisa Catholic Cards e já tá lá. R$ 39,90. Como é um produto pequeno, provavelmente o site para o país inteiro, o frete vai ficar pequeno também, né? Porque a gente consegue mandar por mini pack ou pela Jedlog em cargas pequenas. Se quiser comprar 2, 3, cabe na mesma caixa, então acho que consegue manter o frete. Garantam agora o de vocês, o pessoal já tá começando a sair. Garantam esse preço, que é um presente de Dia das Crianças, né? Um presente Dia das Crianças não, né? Um presente do dia de Nossa Senhora Aparecida. Sim, Lari, tá muito barato, né? Também acho. Já tô me arrependendo. Então tá, gente, eu vou finalizar a live. Eu agradeço a presença de todos, assim. Temos ainda muitos lançamentos até o final do ano, pelo menos mais 3 produtos. E um livro em novembro.
teremos o lançamento do nosso primeiro livro, assim, rezem por nós, as ilustrações estão sendo feitas em aquarela, coisa mais linda do mundo, assim. Então é isso, tem muita coisa boa até o final do ano. Já tô comprando, isso aí, pessoal, vamos comprar. Manda ver. Deus abençoe, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.